E uma mulher foi presa por deixar o filho trancado em casa, sozinho, durante uma noite toda. Esse tipo de crime, identificado como abandono de incapaz, é frequente aqui no município de Picos. Ele é também um tipo de violência contra crianças e adolescentes, assim como a exploração e abuso sexual. A gente vai falar agora com a repórter Júlia Borges, que inclusive ela tem mais informações a respeito deste caso, que, como eu falei anteriormente, é comum aqui no município de Picos, mas pela primeira vez uma pessoa foi presa por cometer este tipo de crime. Não é isso, Júlia? Boa tarde para você novamente. Mais uma vez, boa tarde, Geandra. Boa tarde a você que está acompanhando o Jornal de Picos. Geandra, tudo aconteceu neste último domingo, no bairro Morada Nova. Os vizinhos se depararam com o choro de uma criança e, ao sair, viram uma criança desassistida, sozinha na calçada. Essa criança já vinha chorando há um bom tempo, os vizinhos escutando esse som, e quando deram conta, Geandra, perceberam que a criança estava sozinha em casa. As informações levantadas pela polícia apontam que a mãe da criança deixou este menino de apenas 2 anos sozinho em casa e foi curtir uma festa, A criança passou a madrugada inteira chorando, sozinha em uma residência, sentindo a falta da mãe enquanto ela estava em uma festa. E os vizinhos que viram tudo, inclusive registraram através de fotos e vídeos, acionaram o Conselho Tutelar e essa criança passou a ser assistida pelo Conselho Tutelar. A mãe foi detida em flagrante e foi presa pelo crime de abandono de incapaz, mas ela já se encontra em liberdade. E o Conselho Tutelar informou que essa não é a primeira vez que esse caso acontece, que inclusive essa família, ela constantemente assistida pelo Conselho Tutelar, porque já ocorreram outros casos em que essa criança de apenas 2 anos ficou sozinha na residência, A criança foi entregue para a avó paterna e ela, após essa avó paterna assinar um termo de responsabilidade pela criança, Agora essa criança está sob os cuidados da avó paterna, Geandra. O Conselho Tutelar disse também que, infelizmente, casos como esse são muito comuns aqui na cidade de Picos, onde muitas mães, pais, que estão sob a tutela da criança acabam deixando a criança sozinha na residência, Geandra. E casos de abandono de incapaz é apenas um dos tipos de violência contra as crianças. Como você disse, nós estamos no mês onde acontecem as atividades alusivas à proteção das crianças, os direitos das crianças e adolescentes. Infelizmente, Geandra, o Piauí e o Maranhão são estados que lideram casos de violência contra crianças e adolescentes, e os principais casos, infelizmente, são casos de abusos e estupros. Só para você ter uma ideia, os dados revelam que no ano passado, cerca de 47 casos de violência sexual e 44 casos de estupro foram registrados aqui em Picos, Geandra. E segundo os dados também, houveram aí muita repercussão, dados de muita repercussão nacional, como por exemplo em 2020, aquele caso de uma criança de 11 anos que engravidou após ser estuprada por um primo de 25 anos, que ela teve o aborto legal negado pela família. No ano seguinte, quando a criança tinha 11 anos, a violência acabou se repetindo, ela foi estuprada novamente, acabou engravidando novamente, Geandra. Segundo o relatório feito pelo Observatório de Segurança, como disse, o Piauí e o Maranhão são os estados que lideram o ranking de violência contra crianças e adolescentes. E, infelizmente, essas violências, Geandra, acontecem dentro da própria casa. Acontecem por pessoas, por padrastos, por familiares, tios, avós, primos, pessoas que têm um acesso direto a essa criança. É muito difícil esses casos serem registrados por estranhos, Geandra, por vizinhos. É sempre alguém muito próximo da família, alguém da família, que acaba cometendo esse tipo de crime. A pandemia acabou contribuindo bastante, porque muitas pessoas trancadas dentro de casa, a vida não funcionava mais como antes, as crianças não saíam mais para escolas
e infelizmente a pandemia registrou casos altíssimos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Geandra.